Olá! No Tirando de Letra de hoje, mais uma vez a gente é recebido na casa do nosso autor. E hoje, quando esse livro me chegou nas mãos, eu tive uma grata surpresa, até porque eu desconhecia o tema. A gente vai entrar juntos numa aventura sobre os terremotos que aconteceram no nosso país e eu tenho a grande alegria de conversar aqui com o autor, professor José Alberto Vivas Veloso. Obrigado, professor, por receber a gente na sua casa e principalmente por ter trazido esse tema para o meu conhecimento e eu acho que para a academia, porque é um tema muito rico e a sua vida é dedicada ao estudo desse assunto. Assim, conta um pouco como é que o senhor chegou a trabalhar com a geologia, de onde surgiu essa paixão. Eu me formei na Universidade de Brasília, fui da primeira turma e logo depois eu fui contratado como professor colaborador, porque eu trabalhava numa área, eu era monitor de uma disciplina chamada topografia e fotogrametria, que não existe mais hoje, porque hoje você tem equipamentos diferentes, né? Mas naquela época a gente usava muito teodolito, nível, etc. E tinham turmas grandes e eu, juntamente com um colega meu, fomos contratados para ajudar o professor. Então eu entrei na universidade dessa maneira. E logo depois surgiu uma chance para eu estudar no México. E lá eu fiz geofísica e lá eu comecei também a me interessar por sismologia. E coincidiu quando eu voltei, já tinha aqui no Brasil instituído a primeira fase da estação sismográfica daqui, que foi um projeto muito interessante, muito bonito, montado entre vamos dizer, o governo brasileiro e o governo da Grã-Bretanha, certo? Montaram naquela época um sistema sismográfico extremamente moderno, né? Eram 5 sistemas pelo mundo, extremamente moderno, e aos pouquinhos eu fui me interessando por isso. Depois a Universidade de Brasília contratou um sismólogo jovem, mas muito capaz, e a gente começou a trabalhar junto, e aí realmente eu me interessei por isso, e fizemos um trabalho muito interessante, porque muita coisa em caráter pioneiro, né, como montar estações pelo Brasil todo para estudar uma curiosidade, né, a respeito dos terremotos, que é que o homem indiretamente pode produzir terremotos, certo? Quando se constrói reservatórios hidrelétricos, você barra a água, cria um lago, você modifica as condições daquele local, entende? E eventualmente pode aparecer tremores de terra. E a gente tem grandes obras sendo realizadas no Brasil hoje, e esse estudo faz parte do levantamento que é feito anterior à obra? O senhor tem conhecimento? Faz. Hoje em dia, esses grandes projetos têm esse cuidado, né? E os projetos antigos também, Itaipu teve isso, Tucuruí, Balbina, etc. E foi um tema que deu muita chance para a universidade desenvolver a sismologia, né? A gente trabalhava dando assessoria para essas grandes empresas hidrelétricas brasileiras e com isso se ganhava, certo, recursos, né? Então a gente podia ter coisas que naquela época a universidade não conseguia ter, não conseguia proporcionar para os professores. Por exemplo, uma coisa simples, certo? Eu consegui um telefone. Hoje você sorri, muita gente também, mas naquela época, certo, todo mundo ficava no ICC. Para você fazer um interurbano, você pedia para o chefe do departamento assinava um papelzinho, você ia no diretor do instituto, ele assinava um papel, você caminhava de onde você estava até a central telefônica e pedia para a telefonista ligar para aquele número, né? Então o dia que eu consegui comprar um telefone, certo? Nossa, foi um avanço danado. E as pessoas iam muito na sismologia fazer isso, né? Depois compramos carro, etc. E uma vez surgiu a oportunidade da gente, foi um projeto com os Estados Unidos, entende, para montar outro sistema muito moderno em Brasília. E nós recebemos um recurso para fazer algumas construções no campo, né? E eu conversando com ele, eu pedi porque naquele tempo nós tínhamos um problema de espaço, certo? A gente tinha meio módulo debaixo do ICC, né?
e nós queríamos expandir, crescer mais. Como criar um departamento de fato para análise? Né? E o espaço era vital, ninguém cedia 1 metro quadrado, não é isso? Então, o jeito era sair do ICC, mas sair para onde? Né? Então, aí, com os americanos, que eles nos deram $30 mil, depois conversando com eles, eles foram convencidos a dobrar isso, nos deram $60 mil, com o dinheiro que a gente tinha de convênio, né? Ajuntamos tudo isso e construímos a primeira parte do Observatório Sismológico, certo? Que era uma construção pequenininha, que as pessoas até, entende, num tom assim, meio brincalhão, chamavam aquilo de escolinha do professor... professor o quê? Raimundo? Raimundo, Professor, professor Raimundo, né? Porque era pequenininha. Depois, numa segunda fase, a gente cresceu um pouco mais, certo? E nessa segunda fase, que nós éramos maiores, até o ministro da Educação na época foi lá e inaugurou o edifício, entendeu? E eu vou te falar uma coisa, uma satisfação enorme que eu tinha é o seguinte: às vezes eu trabalhava o tempo todo, quando chegava à noitinha, antes de ir para casa, aí eu caminhava, certo? De um extremo ao outro da construção e levava algum tempo a chegar ao final. Então eu me sentia bem, falei, puxa vida, a gente conseguiu construir isso. Né? É uma realização sua, né, para a universidade. É uma contribuição. E esse diálogo com os Estados Unidos, foi daí que partiu o convite, porque o senhor foi fazer estudos nucleares. Conta um pouco dessa mudança. A sismologia, certo? Tem uma associação bastante grande com testes nucleares, entendeu? Porque as primeiras bombas que fizeram, a primeira bomba que se fez, a primeira bomba atômica, ela foi testada na atmosfera. Foi feita uma torre, parece que de 50, um pouco mais de metros, e colocado o artefato ali em cima e explodiu. Então as primeiras bombas eram explodidas dessa forma. Ou soltava de um avião, ela explodia, né? Ou explodia na água, no oceano, era uma coisa meio maluca, né? E você tinha de certa dificuldade de calcular qual foi a energia desprendida por aquilo, etc. Depois, em 1962, né, quer dizer, os americanos fizeram a primeira bomba, depois os russos fizeram, depois houve um desencadeamento, entendeu? Os ingleses testaram, os ingleses não tinham lugar para testar, eles foram testar na Austrália, certo? Contaminaram uma parte lá, até hoje eles têm problema para limpar aquilo. Os franceses não podiam testar na Europa, testaram na África, tá certo? Os chineses fizeram os testes dele ali perto da Mongólia. Bom, enfim, em 1962, principalmente americanos e soviéticos, fizeram um tratado entre eles, entende, para parar de explodir na atmosfera, porque se contaminava muito o ar, né? Fazia explosões demais na atmosfera. E aí fizeram esse tratado e passaram a explodir, fazer explosões subterrâneas. Certo? O melhor sistema para detectar explosões é a sismologia, sem dúvida nenhuma. Certo? Então a sismologia começou a se injetar dinheiro nela, entendeu? Para desenvolver mais equipamento, para fazer um melhor tratamento de dados, para melhorar a transmissão dos dados. Né? Então a sismologia sofreu um impulso muito grande. Né? Então, uma rede, por exemplo, que foi montada no Ocidente, entende, para vigiar as explosões soviéticas, foi uma rede chamada WWSSN, né, que montaram mais ou menos 160 estações pelo mundo afora, e o Brasil teve 2 delas. De certo? Monitoramento. Uma no Rio Grande do Norte, certo? E outra aqui em Brasília. Né? Mas o caráter primário disso era vigiar as explosões atômicas, certo? Mas ela produzia tanto dado, era maravilhoso isso, e ajudou demais a desenvolver um assunto dentro da geologia, entende, que é fantástico, que é a teoria da tectônica de placa. A sismologia ajudou, entende, a definir onde aconteciam os terremotos, e aonde eles acontecem é ao longo da borda das placas. Né? Profundidade, como é que é isso, e essa associação vem daí a coisa, entendeu? Bom, a gente termina esse primeiro bloco, você já viu que a gente tem muita coisa para conversar ainda, que o professor tem muito para contar.
Fica aí que a gente volta já já. Esse é o primeiro aparato que se tem notícia que foi construído para detectar terremotos, né? Foi feito na China no ano de 132 depois de Cristo. O tamanho deveria ser algo como 3 metros de altura e ele era composto de 8 dragões colocados 45 graus um do outro, que eram articulados através de um sistema interno que permitia que o dragão abrisse a boca quando o vaso se movimentava por causa de um tremor. A bolinha que o dragão carregava na boca caía na boca do sapo, então se sabia a direção e que tinha também acontecido um terremoto. Então os chineses têm o mais longo catálogo de terremotos no mundo.